Olá pessoal, aqui é a doutora Mamãe e hoje nós vamos falar sobre células. E aí, você já parou para pensar o que é um ser vivo? Olha só, todas essas imagens são, entre aspas, coisas vivas. Temos aí animais, temos planta, temos até um ser humano. E aqui nós temos coisas que não são vivas. Um brinquedo, uma cadeira, uma rocha, uma nuvem. O que vai diferenciar uma coisa viva de uma coisa não viva? Sabe o que é? As coisas vivas são feitas de células. Isso mesmo, a célula, gente, é a menor parte do corpo de algum ser vivo. Ela é a unidade funcional principal de qualquer ser vivo. E nós temos os seres vivos que são chamados unicelulares, que são aqueles que possuem apenas uma única célula. Como é isso, gente? É isso mesmo, ó. As bactérias, os protozoários e até mesmo alguns fungos, eles são indivíduos que têm uma célula só. Então, o sujeito todo, a criatura toda, é apenas uma célula. E temos também os multicelulares, que são todos os outros. Temos outros fungos, temos os insetos, temos os mamíferos, as flores e nós. Nós somos considerados multicelulares, porque nós temos 1 trilhão de células, isso mesmo. E aí, a célula ela é dividida em 2 tipos. Temos as procariontes e as eucariontes. As procariontes são o tipo de célula mais simples que existe. São exemplos de bactérias. Olha só, as células procariontes, elas não possuem um núcleo definido. O DNA dela, o cromossomo, ele fica disperso no citoplasma, ele fica solto ali, não tem uma carioteca, não tem núcleo. E também várias organelas, elas não possuem. Já a célula eucarionte, você vai lembrar de você, eucarionte é uma célula mais complexa, mais completa, onde possui um núcleo definido, onde guarda todos os cromossomos e possui diversas organelas. Organelas que vão ter as mais variadas funções. Vamos conhecer algum deles? Então vamos lá, o primeiro é o núcleo. O núcleo é como se fosse o chefe da célula. Lá dentro do núcleo a gente encontra o nosso material genético, o nosso DNA, e é ele que vai comandar todas as funções das nossas organelas. Bem próximo ali do núcleo, bem grudadinho a ele, nós temos o retículo endoplasmático rugoso. Ele recebe esse nome rugoso porque ele é cheio de ribossomos. Estão vendo aqui, esses ribossomos, eles fazem a síntese de proteínas. Então, todas as proteínas que são produzidas na célula, elas são produzidas aqui no retículo endoplasmático rugoso, por esses ribossomos e pelos ribossomos que estão soltos pela célula. E as proteínas são feitas a partir de substâncias conhecidas como aminoácidos. Então, é importante a nossa alimentação ser bem rica em vitaminas, comer bastante legumes, carne, leite, ovos, para a gente adquirir esses aminoácidos que depois irão fazer parte das proteínas. Temos também uma outra organela que é chamada de retículo endoplasmático liso. Aqui ela recebe esse nome liso porque ela não tem ribossomos. O liso, ele participa de diversas funções, como metabolismo de carboidratos, síntese de lipídios, mas principalmente ele armazena íons de cálcio, que são muito importantes no processo de contração dos nossos músculos, e também ele ajuda na desintoxicação de substâncias tóxicas. Então, toda vez que a gente tem que tomar algum remédio, ou aquela pessoa que toma álcool, alguma coisa assim, são as enzimas que tem lá no retículo endoplasmático liso que vão auxiliar nesse processo de desintoxicação.
Tem uma outra organela muito interessante que é a chamada complexo de Golgi. Olha só, lembra que a proteína foi produzida lá no rugoso? Ela vai sair lá do rugoso, vai chegar aqui no complexo de Golgi, e o complexo de Golgi, gente, ele vai funcionar igual se fosse um correio. Ele vai identificar aquela proteína, vai empacotar ela e vai enviar para o seu local de destino. Olha, deixa eu ver que proteína é essa. Ah, é uma proteína que tem que sair da célula e cair no sangue, por exemplo. Então, o complexo de Golgi empacota ela e manda para o sangue. É igual se fosse um correio. Outra organela é a chamada lisossomo. O lisossomo, gente, ele é cheio de proteínas lá dentro dele, chamadas enzimas. Essas proteínas, enzimas, elas têm a capacidade de quebrar moléculas grandes que entram dentro da célula. Então, quando chega uma molécula grande dentro da célula, ela é grandona, uma molecona. Como que a célula vai guardar uma molecona desse tamanho? Não tem jeito. Então, o lisossomo quebra essa molecona em molequinhas menores para poder guardar. Então, a gente fala que o lisossomo ele ajuda na digestão intracelular, digestão de dentro da célula, além da reciclagem dos componentes, das substâncias. E temos também a mitocôndria. A mitocôndria é muito famosa, né? Todo mundo já ouviu falar nela. O que a mitocôndria faz? Para fazer tudo isso que eu falei para vocês até agora sobre as células, a gente precisa de energia. A célula precisa de energia. O carro para andar não precisa da gasolina? Então, a célula para funcionar precisa da energia conhecida como ATP. Quem produz o ATP é a mitocôndria. Então a gente fala que ela é como se fosse uma usina geradora de energia. Então é isso, pessoal. Esses são os componentes da célula. São as organelas celulares. Lembre-se sempre que tudo acontece na nossa célula e que nós somos feitos de célula. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não deixe de se inscrever no nosso canal e também no Instagram. Tchau, tchau!